A série Municípios Capixabas leva você ao Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Cachoeiro fica a 135 quilômetros de Vitória. Tem 195 mil habitantes. O forte da economia é o mármore e granito. A cidade tem vários apelidos: Princesa do Sul, Atenas Capixaba e Capital Secreta do Mundo. Com uma geografia bastante acidentada, Cachoeiro é cercada de rochas. O Pico do Itabira e o Frade e a Freira fazem parte de um maciço rochoso que se alinha no horizonte. O pesquisador Evandro Moreira conta que a colonização no município começou às margens do rio Itapemirim, que já foi uma importante via de ligação entre o litoral e as Minas Gerais. Em 1820, Manuel José Esteves de Lima formou uma bandeira e desceu até o Itapemirim para abrir um caminho de Minas para o mar. E se defrontou com os índios ali, em Pacotuba, mas espantou os índios e conseguiu estabelecer essa via de comunicação com Itapemirim, que era o ponto estratégico aqui do sul. Até que, quando começaram então as movimentações para cá, com o afugentamento dos índios, reabriram as minas do Castelo, então eles vinham até aqui e buscavam mantimentos também em Minas. E aqui era o último ponto navegável de Itapemirim para cima, rio acima. Aqui era o único ponto, era o final da navegação. Então aqui se tornou um porto. E foi crescendo tudo então que viria para as Minas do Castelo e para Alegre, que era de lá seguir para Mariana, tinha de parar aqui em Cachoeiro. Aqui então se designava, vinham de barco até os cachoeiros, que é aquela movimentação da água sobre as pedras, né? Aqueles caixões que se fala. Então os barcos só vinham até aqui, até nos cachoeiros. Então, como havia um cachoeiro na Bahia, havia um cachoeiro em São Paulo também, então isso ficou sendo o cachoeiro de Itapemirim. A cidade ou Itapemirim o rio? O cachoeiro de Itapemirim, era um rio. Depois então aí cachoeiro, quer dizer, os cachoeiros de Itapemirim, pertencentes ao município de Itapemirim. E no caso, Itapemirim significa o quê? Muita gente sempre traduziu como o pequeno caminho das pedras, mas não é. Porque o nome primeiro daqui era Tapé-mirim. Tapé-mirim. Tapé quer dizer pequeno caminho. E, antes do nome, significa água ou rio. Então, pequeno caminho na água. Em 1864, Cachoeiro foi desmembrado de Itapemirim, com uma extensão territorial que abrangia quase todo o sul do estado. Cachoeiro tem destaque na história do Espírito Santo por conta do pioneirismo em vários setores. A cidade foi a primeira do estado e a terceira do país a ter energia elétrica. Além da energia, Cachoeiro também foi a primeira cidade do estado a ter um jornal diário. Foi a primeira cidade a ter uma estrada de ferro, mais do que Vitória até. Aliás, Cachoeiro era o referencial de tudo. No início do século passado, Cachoeiro tinha uma forte ligação econômica e cultural com o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Até 1910, não havia estradas ligando o sul do estado à Vitória. Por isso, todo o café produzido na região era exportado pelos portos cariocas. Cachoeiro era o único ponto de embarque para o Rio de Janeiro. Cachoeiro levava o café e trazia cultura. Por conta da ligação com o Rio de Janeiro, a cidade se mantinha na vanguarda de importantes movimentos culturais e políticos do estado. De 1906 até 1930 foi Cachoeiro que mandou em toda a política do Espírito Santo. Os governadores todos, de Jerônimo Monteiro, de 1908 até 1930, saíram todos daqui. Com a influência política da família Monteiro, Cachoeiro recebeu as primeiras indústrias do Espírito Santo.
No início do século passado, Cachoeiro foi peça-chave no audacioso projeto de industrialização do Espírito Santo, uma tentativa de diversificar a economia que até então dependia exclusivamente da lavoura cafeeira. O governador Jerônimo Monteiro, cachoeirense, instalou na cidade grande parte das fábricas previstas para o projeto. A cidade ganhou fábrica de tecidos, de óleo, cimento e açúcar. O plano dele era portentoso. A região lá de Paineiras, Baixada, terreno arenoso, propício para a cana. Então ali ele produzia açúcar e álcool. O bagaço viria para fazer o papel. O Jerônimo Monteiro já plantava algodão. Então ele fez a fábrica de óleo, a fábrica de tecidos, e o caroço do mesmo algodão era aproveitado para fazer o óleo. Então era uma coisa toda sincronizada, foi um plano fabuloso. A cidade é conhecida como a capital nacional do mármore. Cachoeiro deu a largada na extração de rochas no estado e também foi uma das primeiras do país. O primeiro bloco de mármore foi extraído na década de 1950. O médico Marinho Salviano foi um dos pioneiros. Ele conta que a retirada do mineral era feita de forma rústica, utilizando enxadas e pás. A pedra era serrada com tear de madeira, muito diferente dos sofisticados equipamentos de hoje. Foi bastante difícil, porque não existia trabalhador do setor. Tinha que ir em Talva buscar gente que trabalhava em serraria, que não tinha ninguém em Cachoeiro que soubesse trabalhar em serraria. Por que o senhor resolveu se dedicar a esse ramo, uma vez que o senhor é médico? Eu fui em Itaoca ver um paciente, cheguei lá, vi aquela coisa branca lá na montanha, eu perguntei, o que é isso? Ele disse, esse é mármore, isso é coisa de muito valor. Não, aqui não vale nada não, cada um vende um sítiozinho pela terra só. Falei, então eu vou comprar uma áreazinha aqui. As pedreiras vistas do alto parecem montanhas de neve. Todos os dias, centenas de toneladas de mármore saem daqui para o mundo inteiro. Além do mármore e granito, também tem destaque na cidade a produção de cimento e de calçados. O setor de laticínios também é forte. A cooperativa Celita, com mais de 100 anos de atividade, tem produtos premiados em concursos nacionais de qualidade. Um deles é o doce de leite. O artesanato também tem seus louros. Cachoeiro possui a única fábrica de pios de ave da América do Sul. A fábrica Maurílio Coelho é uma das poucas do gênero no mundo. São mais de 100 anos. A técnica de produção dos pios já passa pela 5ª geração da família Coelho. No início, o pio era objeto de caça, usado para atrair os bichos. Cachoeiro foi a primeira cidade do Espírito Santo que teve luz elétrica. E meu avô ele veio para trabalhar na companhia de água e luz, né? E ele também era caçador, né? Ficava semanas entranhado nas matas, teve contato com vários índios e tal. E ele pegou aqueles pios rústicos, alguns deles, e fidelizou com madeira, porque ele era um artesão, sabia mexer muito bem com a madeira. Tanto que ele ganhou o prêmio de melhor artesão brasileiro no centenário da independência, acho que foi em 1922, se não me engano. E ele, como ele tinha esse dom de trabalhar com madeira e tal, ele foi aperfeiçoando e criou outros pássaros. Ele e a família ficavam trabalhando no torno, fazendo testes exaustivos até chegar ao fiel som do pássaro, né? E a princípio eles eram para chamar os pássaros? A princípio o pio era usado para caça, né? E com o tempo essa filosofia foi mudando, porque a nossa mentalidade hoje em dia é mais de preservação do que da caça. Agora, a proposta é utilizá-lo como instrumento de preservação, decoração e até brinquedo. Pode ser a única maneira das novas gerações ouvirem o canto de pássaros que estão em extinção. O futuro da fábrica, eu acredito que seja com a orquestra de pios, com projetos educativos, mostrando, né, projetos com enfoque ecológico, mostrando a nossa fauna para as crianças, para elas
ter uma concepção futura mais de preservação, né? Ter a cultura de preservação. Exatamente, de conhecimento, de conhecer os animais, né? De criar um brinquedo futuro, né? A gente tem a ideia de fazer isso num material mais econômico, mais barato, né? Porque isso aqui é uma coisa que acaba saindo caro, não é uma coisa popular, então a gente tem o projeto de transformar isso aqui num brinquedo educativo e futuramente a gente poder, né, toda criança de Cachoeiro, por exemplo, ter o prazer de aprender a piar. A cidade também ficou famosa no país pelos filhos ilustres. Gente que fez sucesso nas artes plásticas, na literatura, no cinema, na música. Considerado o maior cafajeste do cinema nacional, Jesse Valadão fez novelas, teatro, filmes, atuou em mais de 100 produções. Conhecida como bailarina do povo, de família tradicional na política, Dora Viváqua, a Luz del Fuego, foi reconhecida como um dos grandes nomes do movimento feminista no Brasil. Polêmica, quebrou preconceitos, foi vedete. Nos palcos, apresentava-se semi-nua, enrolada em serpentes. Morena boa lá de Cachoeiro, Rio de Janeiro. Nas artes plásticas, o pintor Levino Fanzeres chegou a receber a maior honraria do Salão Nacional de Belas Artes. Estudou em Paris, mas gostava mesmo era de pintar a natureza selvagem e os costumes do nosso povo. As obras dele estão espalhadas por palácios governamentais e legislativos de todo o país. Esta obra, Evangelho na Selva, faz parte do acervo da Assembleia do Espírito Santo. Nas letras, Cachoeiro produziu escritores famosos, como os irmãos Newton e Rubem Braga. Este último, considerado o maior cronista brasileiro do século XX. Foi jornalista e correspondente internacional. A crônica é a esquina entre o jornalismo e a literatura, e nisso ele dava de 10. Ele é considerado por todos os críticos literários, Antônio Cândido, Afrânio Coutinho, Davi Arrigucci Júnior, como o diferencial da crônica. Mesmo ele fazendo a crítica social, política, ele fundou o PSB, né? Mas mesmo assim existia um quê de poesia no cotidiano de Rubem e que colocou a crônica nas prateleiras da livraria. Ela não era mais um material de jornal que no dia seguinte ia para o lixo, né? Hoje a crônica faz parte da literatura brasileira como um gênero constituído. Ao surgir no meio literário na década de 1930, foi batizado como o Sabiá da Crônica. Ele inventou um jeito novo de cantar, ou melhor, contar o dia a dia, com um texto simples e claro. Rubem Braga tinha o dom de imortalizar o cotidiano e encantar o leitor. E ele que fala no peixe, ele fala na árvore, fala nos banhos de rio, no córrego amarelo, que passava do lado da casa dele, que hoje está numa situação tão lamentável, tem um trabalho de resgate. Então, ele é o ambientalista quando não existia ainda essa palavra ambientalista. Rubem Braga morreu em 1990, mas suas crônicas ainda estão vivas. Nos livros e nas paredes da Casa dos Braga, na Rua 25 de Março. O lugar virou museu e biblioteca. Tem livros, cartas, fotos, utensílios domésticos. O cronista também empresta o nome ao Teatro Municipal e é homenageado a cada 2 anos com a Bienal Rubem Braga, que traz a Cachoeiro os maiores nomes da literatura brasileira. Olha, eu costumo dizer que Rubem foi o inventor, não apenas o fundador, o inventor da crônica moderna. Porque a crônica era um gênero muito antigo, isso vinha, sei lá, na Bíblia já tem um livro de crônicas, 2 livros de crônicas. E o Brasil foi fundado com textos de crônica. Todos os escritores brasileiros escreveram ou escrevem crônicas. Mas o Rubem, de repente, apareceu com uma coisa que era dele, não adianta. E hoje, se a pessoa não tomar conhecimento de Rubem Braga, não pode ser cronista. Na música, Cachoeiro também botou o bloco na rua. Sérgio Sampaio, na década de 1970, fez sucesso com a parceria de Raul Seixas. No Festival Internacional da Canção,
lançou a música que fez o Brasil inteiro cantar. Cachoeirense mais ilustre, Roberto Carlos é o artista latino-americano que mais vende. É o cantor brasileiro mais conhecido no mundo. As primeiras notas, Roberto Carlos aprendeu com a professora Elaine Manhães, que até hoje, com quase 80 anos, ensina piano na mesma escola em que o rei se formou, o Conservatório de Cachoeiro. As mãos cansadas tocam a canção preferida. A professora lembra com carinho e orgulho da dedicação que Roberto Carlos tinha com as aulas de música. Eu tinha um ouvido absoluto, que chama ouvido absoluto, é a pessoa que distingue um som na maior velocidade. Você toca uma música e já sabe se o tom é maior, é menor, se ela é maior, se ela é menor. Então o ouvido dele é absoluto. É difícil um músico ter ouvido absoluto, às vezes tem um ouvido normal. E o Roberto gostava muito de tocar de ouvido, mas aqui no conservatório era obrigatório ler partitura. Então eu fazia ler partitura, sabe? Aí veio estudar música na época que o homem não tocava piano. A casa em que Roberto Carlos nasceu virou museu. O local guarda instrumentos que ele tocava no show de calouros da Rádio Cachoeiro. Com 10 anos de idade, ele começou. Então ele apresentava na parte da manhã na Rádio Cachoeiro, que tocava esse piano aqui, ó. Tocou com 10 anos de idade no Conjunto Regional. Dona Jurandir interrompeu a viagem de Vitória ao Rio para conhecer a Casa do Rei. Em cada detalhe, uma emoção. Tudo me emociona, tudo. Aliás, lá em casa todos somos fãs mesmo do rei. Ela foi incondicional e eu sou filho, eu sou também, né? Que amanhã normalmente o filho segue, né? A gente tem muito carinho, né? Ele tem muito carisma, inclusive, entendeu? Todo show que ele faz aqui em Vitória, no Álvares Cabral, né? No Gigante do Álvares, a gente vai também, participa de todos eles, né? Então, realmente, a gente tem uma trajetória, né? Que vem acompanhando, entendeu? Passo a passo, né? E realmente ele, como diz o outro, ele aparentemente parece ser grande, né? Mas ele se torna tão pequeno que cabe no coração de toda a população do Brasil, né? E do exterior também, né? Ainda mais no nosso coração. Assim como a Dona Jurandir, são muitos os fãs que vêm a Cachoeiro conhecer a casa de Roberto Carlos. O museu se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do município. Até o monitor, acostumado a explicar todos os dias as mesmas coisas, se emociona. Tem até pessoas que às vezes chegam com a máquina de tirar foto e chega na hora e não consegue, aí pede a mim para poder tirar. Que eu acompanhei, para falar a verdade, não foi nem uma fã, foi um fã, né? Foi um rapaz, entendeu? Aí quando chegou no quadro dos familiares dele, quando eu comecei a apresentar, o rapaz pediu licença e começou a chorar. Foi daqui, desta casa, que Dona Laura e seu Robertino viram o filho Zunga deixar a cidade rumo ao Rio de Janeiro para voltar e não voltou. Como Roberto Carlos, muitos cachoeirenses deixaram e deixam a cidade para estudar, trabalhar, viver em outros centros. Um movimento de ir e voltar que é comum, mas uma coisa é diferente aqui. Todo mundo que sai leva consigo uma característica que é marca de quem nasce em Cachoeiro: o bairrismo. Ninguém nega isso. O bairrismo não é que você cria um bairrismo, não, você cria bairrismo só onde você gosta. Se eu odeio essa cidade, não vai ter bairrismo que vai sustentar. Mas as pessoas não odeiam. Os cachoeirenses, mesmo aqueles que vão embora, né? Eles não odeiam essa cidade. Na realidade, eles amam. Eu sou um bairrista convicto sem ter nascido em Cachoeiro. Eu vim para cá em 1965, 66, né? Eu sou de Muniz Freire, que é aqui de perto, né? Mas eu não saio daqui de jeito nenhum. Ninguém me tira daqui.